Em todo mundo também? A tela do Gabriel? Sim, perfeito. Sim. Perfeito. Começamos a gravação também. Gravação também. Perfeito. Mas, se quiser fazer então a abertura, por gentileza, e a gente começa. Bora. Bom, pessoal, bom dia, primeiramente. A gente está aqui nessa manhã de quarta, né, geladinha, para aprender um pouco mais sobre IA, né, que é um tema que está pegando bastante aí, né, no mundo corporativo como um todo e está impactando muito as nossas vidas também. E aqui a gente vai trazer, né, a IA aplicada às soluções da A5, né? Então vai ser um conhecimento bem importante, prático aí sobre o nosso portfólio. Então acho que independente da área em que a gente trabalha, seja diretamente com o cliente ou não, é uma capacitação muito importante para a gente aprender, enfim, e ficar em dia com as nossas soluções aqui da A5. Então, primeiramente, já agradece, né, o Gabriel que preparou essa apresentação para nós, essa capacitação. Espero que vocês aprendam bastante por aqui e também fiquem super à vontade para levantar a mão e interagindo no chat, que eu acho que é bem importante a participação de todo mundo para esse aprendizado. Então, bora lá, Gabriel. Bom, obrigado, Mariana. Pessoal, então, bom dia, tá? Eu sou o Gabriel, só para me apresentando antes, tá? Faço parte aqui do time da 5, fez um ano, tá? Mês passado ali, final do mês passado. Eu comecei atuando na 5 ali também com os clientes de plataforma de atendimento, né? Que a gente tem com a LivePerson, depois foi vindo a Intercom, agora o Cognigy. Então, a minha experiência ela está bem voltada para essa parte de atendimento ao cliente, essas plataformas, né? Inclusive essas plataformas, antes da IA, ela era realmente menus ali que vocês conhecem, né? Da gente poder clicar em botões, às vezes antes era só números, e aí foi evoluindo. Então eu fui crescendo junto com essas plataformas de atendimento, fui crescendo também com a IA que foi sendo implementada nelas, tá? E, ah, bom, contextualizando hoje a nossa apresentação, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre IA, tá? É legal que todo mundo conheça os conceitos de IA, tá? E também sobre as soluções das 5 que oferecem IA para os nossos clientes, tá? Para vocês até conhecerem como é por dentro da plataforma, tá? Como vocês podem ver como a IA vem para facilitar até a nossa implementação para os nossos clientes, tá, pessoal? Então, isso é bem legal para vocês conhecerem. Bom, antes de mais nada, vamos começar pelos conceitos, tá? Nesses conceitos, né, vamos pensar ali onde eu, como um usuário, tá, pessoal, vou utilizar a IA no dia a dia. Então, eu pego meu celular ali, tá? E eu posso entrar, então, no chat GPT para poder tirar algumas dúvidas, né? Para, às vezes, melhorar um e-mail, né? Às vezes, enfim, poder consultar alguma informação, tá? A gente tem também o Copilot, né? Que a gente tem aqui na nossa empresa, né? Da A5. Mas eu poderia também conversar com as empresas pelo WhatsApp, né? Ou também até fazer uma ligação e eu ser atendido por uma IA, tá? E o que esses canais têm em comum, né? Quando ele devolve para a gente ali a informação, o que a gente perguntou. Bom, basicamente é aqui que entra a IA, que está entrando a IA, tá, pessoal? Então, a gente tem ali dentro desses canais que a gente conversa com a IA, o ChatGPT, o Copilot, o WhatsApp, o telefone, a gente está vendo cada vez mais os agentes de IA entrando para responder essas perguntas, tá? Então, o que a gente tem ali por trás do ChatGPT é um agente de IA, tá? Tanto do Copilot, o WhatsApp, quando tem alguma empresa, telefonia. E esse agente de IA, tá? Ele vai poder buscar uma base de conhecimento ou vai poder buscar alguma integração ali para poder responder nós nesses canais, tudo bem? Então, isso é o que a gente conhece hoje no dia a dia, que a gente vai utilizando, certo? Só que qual que é a ideia, tá, pessoal? Que a gente possa entender o que que acontece por dentro desse agente de IA, tá? Por que que isso é importante, tá? Aqui na 5 a gente está tendo esse movimento, né, de cada vez mais trazer soluções voltadas para IA, tá? Então, hoje a gente já tem dois produtos, tá? Tanto o Cognigy quanto a Intercom, que eu vou mostrar depois, mas a ideia é que vocês, quando forem conversar com algum cliente, eles perguntem para vocês, que vocês tenham uma bagagem para entender como que funciona esse agente de IA, tá? Porque às vezes eles podem falar alguns termos, podem perguntar algumas informações, e essa capacitação, né, que a gente promoveu junto com o RH, é justamente para deixar todo mundo conhecendo alguns termos ali, tá? E iniciar essas rodadas que a gente vai ter de IA, tá, pessoal? Então, essa não vai ser a única, essa que eu estou fazendo hoje. A gente tem uma previsão até para o time do NACA ali, final desse mês,
A gente tem uma também, que vocês receberam um e-mail ali, né, da iniciativa do time de pré-vendas comercial. A gente também vai ter mais para frente, junto com o time do Riva, né, que eu estou no time do Riva hoje, a gente vai ter também uma semana ali de IA para a gente poder conversar sobre. Então, começando aqui, só para vocês conhecerem mesmo as plataformas e os conceitos, tá? Então, vamos falar agora sobre os agentes de IA, tá, pessoal? Esse agente de IA que faz toda essa orquestração das conversas. Antes de mais nada, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aqui no chat, e aí a gente vai conversando, tá? Bom, primeiro, vamos voltar então àquele caso que a gente comentou, né? A interação do usuário. Então aqui a gente tem o usuário, nós mesmos, mandando uma mensagem, ou quando a gente fala com o chat GPT, a gente gosta de falar prompt, né, pessoal? Ah, vou mandar um prompt ali para ver o que ele vai me responder. A gente tem que lembrar que um conceito legal para vocês saberem, tá, pessoal? Essa mensagem que a gente manda para qualquer um desses canais que a gente vai interagir com uma IA, ela sempre vai se somar com um prompt do sistema, tá? Então, esse agente de IA aqui, vocês vão ver mais para frente de forma visual na plataforma, que eu vou mostrar, ele vai ter várias orientações ali de como ele deve te responder, como ele deve entender a pergunta que você faz. Então, é isso que a gente chama de prompt do sistema, tá? Só para vocês entenderem. E aí a gente vem para o cérebro da IA, que é o LLM, tá? Mas o que seria esse LLM? O LLM é um Large Language Model, tá? A gente pode pensar ele como uma biblioteca gigante de informação, tá? Onde a gente passou para ele vários sites, vários livros ali. Ele leu tudo isso, ele aprendeu, tá? E aí ele possibilita gerar informações para a gente, gerar respostas para a gente, explicar algumas informações ou responder algumas perguntas, tá? Através desses ensinamentos que ele estudou. E como que ele faz como ele entende essas informações que a gente pergunta para ele, tá, pessoal? Através dos tokens, tá? Então a LLM, ela vai pegar a nossa mensagem, separar ela em tokens. O que seriam esses tokens? Basicamente, ele vai separar em partes, tá? A nossa mensagem, para entender qual que é a nossa intenção, o que a gente quer, o que a gente está perguntando, o que a gente está pedindo para essa IA, certo? E uma vez que ela entende essa intenção, ela vai fazer esse processamento para poder trazer a melhor resposta para vocês. Então vocês vão ver que nesse ciclo, o objetivo da IA é encontrar uma resposta para vocês, para a gente, que a gente fez uma pergunta para ela, tá? Depois vocês vão entender melhor aqui. Mas, e aí, até aproveitando, tá? O token, por ele ser uma separação ali da mensagem que a gente manda e também dos prompts que a gente tem, ele foi uma forma que as empresas encontraram de cobrar a IA, tá? Porque imagina, a gente tem todo um ecossistema que vocês vão aprender aqui, e eles precisavam cobrar ter um preço para para poder, né, oferecer no mercado os agentes de IA, tá? Então, o token foi uma forma deles poderem é, precificar, tá? Esse consumo de LLM, tá? Bom, uma vez que a gente desmembrou em tokens, a gente vai entender qual que é a intenção do cliente. Então eu pedi ali, eu gostaria de fazer um agendamento, tá? A intenção do cliente vai ser um agendamento. Eu gostaria de atualizar um cadastro. A intenção dele vai ser atualizar cadastro. E em cima dessa intenção, a gente vai ter o planejamento, tá? Aqui que está o coração da gente de IA, tá, pessoal? É aqui onde a gente vai fazer todas as definições, como que ele vai responder esse cliente, tá? E aí que entra as plataformas de atendimento, como o Cognigy e a Intercom. É nela que essas plataformas facilitam a gente definir esse planejamento, tá, pessoal? Porque se a gente não tivesse essa, essas plataformas para os nossos clientes, os atendentes, a LLM acaba gerando respostas em cima dos livros que ela leu. Só que os livros não são suficientes para responder os clientes dela, né? Por exemplo, de um banco, ou às vezes responder clientes de uma seguradora, tá? Então, aí que entra a Intercom e a Cognigy para somar, tá? Com as informações da LLM, a gente tem um planejamento para consumir materiais para enriquecer a resposta, tá? Vocês vão ver aqui no decorrer. Legal. Então, nesse planejamento, a gente vai definir quais as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, lá no Cognigy, na Intercom, eu vou poder ter uma ferramenta de base de conhecimento. Eu vou poder consultar ali um site de uma empresa, vou poder consultar um material, é, um manual de instruções, né? E o que seria essa base de conhecimento, né? Que a gente conhece também como RAG, tá? O RAG, basicamente, é você passar um livro para a IA, falar, olha, você precisa também entender sobre essas informações específicas aqui desse livro, né? Não só o que você foi treinado ali com o padrão da LLM. Você precisa entender mais informações, que é a informação
da minha empresa. Então, o RAG é basicamente eu buscar informações que estão fora ali da LLM, né? Porque são informações da empresa né, que vai realizar o atendimento. E aí sim, ela vai trazer uma resposta com maior precisão. Então, aí como eu posso perguntar, por exemplo, quem que é a 5, né? Então, eu vou ter um documento onde vai ter explicado tudo sobre a 5 e essa IA, ela vai consultar, né, a base de conhecimento da A5 e vai trazer essa resposta para o cliente a partir desse RAG, dessa base de conhecimento, certo? Perfeito. Além de base de conhecimento, a gente também pode utilizar integrações com sistemas, né? Então, vamos supor, quando a gente fala de atualização de cadastro, né, é a intenção de cliente, se a intenção do cliente é atualizar um cadastro, a gente pode consultar o Salesforce ali, o HubSpot, para atualizar um e-mail, atualizar uma data ali, né, que ele ficou de dar uma devolutiva. Então, hoje a gente pode fazer isso através das APIs, tá? Mas também a gente tem um conceito de MCP, tá? O que que seria esse MCP? Basicamente, é uma linguagem comum que a IA vai entender como ela se conecta a essas tecnologias de forma segura e organizada, tá? Então, o MCP basicamente é um roteiro ali para, olha, você para você conectar com qualquer sistema, se você usar o MCP, a IA vai entender muito mais fácil do que você usar uma API. Mas você também pode usar uma API, tá? A API, basicamente, para cada sistema, tem um tipo de documentação. Então você fica preso a entender a documentação daquele sistema para poder se conectar a ele, né? Então a API do Salesforce é diferente da API do HubSpot. Mas se eu tiver um MCP de Salesforce ou MCP de HubSpot, eu vou ter um padrão ali na hora de montar as informações. A mesma informação que eu vou precisar para criar um MCP, para conectar ao MCP do Salesforce, é a mesma informação que eu vou precisar que o HubSpot me passe para eu conectar um MCP do HubSpot, tá? Então, só para vocês entenderem que quando o pessoal falar de MCP, é basicamente uma organização ali para padronizar essa conexão, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Depois eu vou mostrar na prática, vai ficar mais legal. Tá bom, Gabi. E o que que é interessante? Essas Gabi, a consultas, sim, Micheline levantou a mão. à vontade, Kelly. Gabriel, é uma Uhum. dúvida. Quando a gente está falando de MCP, tá? A forma de conectar é através de quê? Desenvolvimento, é linguagem, é algum código, é o quê? A forma de conectar é que assim, o MCP é um pouco mais complexo do que eu acabei de explicar, né? Ele tem dois lados. Tem um lado do agente de IA e tem um lado do sistema que vai passar as informações para a gente. A gente chama de cliente e servidor. Essa conexão, o Salesforce e o HubSpot, eles têm que ter pronto lá para a gente poder consumir. Se eles não tiverem pronto, entra o know-how da 5 para a gente poder fazer um MCP do HubSpot, MCP do Salesforce, tá? Uma vez que existe esse MCP, que a gente chama de MCP Server, que é do lado da plataforma, a gente vai poder, então, que a IA seja o MCP cliente e ela vai consumir essa informação do MCP principal. E aí, quando a gente conecta isso no Cognos, na Intercom, fica mais fácil, porque a gente tem um padrão de conexão. Então, basicamente, então, só para você entender, a gente tem o middleware, que é o meio do caminho, e as duas extremidades, que é o agente de IA e a integração, né? Então, é um padrão ali de codificação, que a gente pode dizer. Isso aqui ainda é um Obrigada, pouco entendi. meio complexo, mas tentei resumir um pouco tecnicamente. Obrigada. Perfeito. Então, a gente já consumiu base de conhecimento, consumimos informações do CRM, e a gente traz tudo isso para o contexto da IA, tá, pessoal? A IA ela tem uma memória onde, sempre que o cliente fazer pergunta, ela vai guardando ali as informações, para que às vezes ela não pergunte novamente, ou ela possa usar isso para gerar ainda mais respostas personalizadas para essa pergunta do cliente, tá? Então, essa memória, inclusive, a LLM que ajuda a utilizar essa memória, ela acaba tendo até um limite, né, de quanto ela consegue acompanhar dessa memória e acaba até pode até acabar acontecendo alucinações, tá? Então, quando a gente ouve falar em alucinação, é quando essa IA, ela ou falta informação para ela poder responder o cliente, tá? E ela acaba tentando adivinhar e colocar qualquer informação, ou é que o contexto já tem muita coisa dentro do contexto dela e ela não consegue usar tudo que ela sabe, por conta dessa falta de espaço ali na memória dela, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco de alucinação. E aí que a gente entra no token de saída, tá? Então vocês viram que a gente tem o token de entrada, que ele vai desmembrar tudo para a gente entender a intenção do cliente,
E o token de saída, ele vai simplesmente unir tudo que a gente coletou de informações, tá? E que a gente tem nesse contexto, na memória, para trazer uma resposta para o cliente, tá? Essa resposta, basicamente, é a LLM tentando juntar palavras, juntar tokens, para formar a melhor frase possível, tá, pessoal? Então, a LLM, o raciocínio dela, na verdade, é de adivinhar a próxima palavra que ela tem que colocar ali naquela frase, tá? Pra vocês entenderem ali por que que ela não é muito, por que que ela alucina, né? Porque ela não é tão inteligente assim, mas o foco dela é justamente adivinhar qual que é a melhor frase, palavra para ela formar com a frase. Então, quando eu falo de token de entrada e saída, é para mostrar para vocês aquela precificação que eu falei, tá? Somando o que a gente gastou de token de entrada, somando com o que a gente gastou de token de saída, a gente tem o total de token que gastamos para essa resposta, e aí as LLMs vão cobrar em cima disso, tá? Só para vocês entenderem, no Cognigy, ele deixa a gente plugar qualquer LLM, tá? Então, se a gente tem ali uma da OpenAI, se a gente tem uma do Claude ali, né, do Claude, enfim, se a gente tem outras LLM que a gente gostaria de utilizar, do Gemini, por exemplo, da Google, ela deixa. Já a Intercom, ela fala para que o cliente não precisa se preocupar com isso. Ela mesmo já tem as LLMs que ela usa e o cliente vai simplesmente se preocupar só em fazer o planejamento das ações desse agente de IA. Tá? Então vocês vão ver nesses dois exemplos que eu vou passar como funciona esse ecossistema nas duas plataformas. Tá? Bom, e aí, como a gente tem esse prompt do sistema, ele vai trazer uma resposta voltada para essa persona do agente de IA e voltada para as considerações que a gente passou para ela, tá? Então, se a gente falou para ela ser amigável, se a gente falou para ela é, responder de alguma forma, né, mais calorosa, ela vai responder, né, formar essa frase de acordo com o que a gente passar de instrução para ela, tá? Ficou claro aqui, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Queria se passar um pouco por cima ali para não ficar muita informação também, tá? Então, esses primeiros 20 minutos foi para explicar para vocês essa orquestração de IA, tá? E agora a gente vai falar um pouco das duas plataformas, tá? Vou começar aqui falando sobre o Cognigy, só para vocês entenderem. O Cognigy, então, é essa plataforma para a gente criar esses agentes de IA, tá? E conectar em qualquer canal. A gente pode ter canais de voz ou digital ali, tá? O digital seria o WhatsApp, o site, tá? E esse agente de IA é o que vai fazer toda essa orquestração. E qual que é a vantagem desses agentes de IA? Tá? Que ele vai reduzir bastante o tempo médio de atendimento, tá? Imagina ali que o cliente antes, na voz, por exemplo, ele precisava digitar um para falar com o setor, com o departamento correto, ele precisava digitar dois para tirar dúvidas sobre alguma informação. Agora não, simplesmente ele vai falar e vai direto para o ponto que ele queria. Então o tempo médio de atendimento diminui, tá? A gente gosta de falar também que ele diminui o esforço do cliente. O que seria esse esforço do cliente? Imagina o tempo que o cliente gastaria ou o estresse que ele passaria para ficar numa hora muito grande, ouvindo tudo, tentando encontrar. Então a gente chama de esforço do cliente justamente esse tempo que ele está passando ali conversando com a gente. Tá? A personalização desse atendimento é muito importante. Então o Cognigy, tanto o Cognigy e a Intercom, eles trazem essa personalização e, como eu falei, ele conecta em qualquer plataforma e também em qualquer LLM, tá? Depois vocês vão ver ali o que eu quis dizer com isso. Hoje a Cognigy ali no mundo todo, ela tem mais de 1.000 clientes, tá? E a gente pode citar ali a Mercedes, Nestlé, Lufthansa, né, que é de aviação, Bosch, Toyota. Então, só para vocês entenderem como está posicionada aqui a Cognigy, tá? Quando a gente fala de Intercom, tá? Ela também é uma plataforma que a gente consegue criar, então, essas IAs de atendimento. E ela tem uma plataforma também de atendimento ao cliente. Então, basicamente, nela também a gente consegue conectar ali o telefone, o WhatsApp, para poder realizar o atendimento. O Cognigy, ele vai se conectar mais com a NICE, né? Como a NICE comprou o Cognigy final do ano passado, então o Cognigy ele acaba sendo o braço de IA da NICE hoje, tá? Então, quando a gente tem o Sex1 ali, a gente consegue puxar o Cognigy para fazer a IA e depois ele devolve para o Sex1 ali para poder continuar o atendimento humano, tá? A Intercom, ela começou bem nos primórdios ali, tá, pessoal, da IA. Inclusive, a própria Anthropic, que tem o Claude ali, ela utiliza a Intercom como atendimento ao cliente, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, quando você for falar com a Anthropic, você vai cair num chat ali na janela de chat da Intercom, tá? Então, vocês viram que mesmo a Anthropic sendo especialista em IA, ela optou por uma plataforma
de atendimento da Intercom. Por quê? Ela sabe que cada um é especialista na sua área, né? Da mesma forma que um cliente ali, ele fala, eu vou criar minha IA aqui em casa, né? Eu vou fazer aqui a IA, eu não preciso da IA da A5. Mas a A5, a gente está no dia a dia, a gente sabe todas as inovações que estão chegando, a gente sabe, né, como preparar um atendimento ao cliente. Então, quando a gente fala com o cliente, quando a gente sugere plataformas da A5 como a Intercom e Cognigy, a gente está sugerindo plataformas que são efetivamente para isso, né? Vai facilitar muito a manutenção ali das empresas, tá? Então, é essa visão que a gente tem quando a gente fala por que que a gente está oferecendo Intercom, sendo que eu posso usar um que eu for fazer aqui em casa, por exemplo. Então, e aí ela vai também reduzir, faltou o R aqui, né? Reduzir o tempo de resposta, aumentar a produtividade e manter os níveis de satisfação também bem altos, tá? Perfeito. Então, pessoal, vamos para a demonstração. Se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto eu abro aqui, fica à vontade. Vou começar aqui pelo Cogni. Acho que o Eric tem um ponto. Depois a Micheline. À vontade, Eric. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Beleza? Beleza. Interessante aí. Eu tenho uma perguntinha, apesar que eu acredito que você deva ter falado, mas não sei, né? O que que eu queria entender baseado nisso que você falou há pouco? Podemos dizer que quando a gente trata, eu posso dizer que quando a gente trata de empresas, a preferência que eu tenho que dar, ou que a A5 tem que dar, é em utilizar o Cognity. E quando eu tenho clientes que não, sei lá, que não são tão grandes, aí eu uso Intercom. Esse é um bom ponto, tá? Eu tenho visto justamente essa tradução, que a Intercom está sendo mais voltada para startups, tá? Vocês vão ver que a forma com que a Intercom ela facilita a manutenção do agente de IA é mais para você ter agilidade, assim, né? Só que o Cognigy ele traz um pouco mais de controle, um pouco mais de previsibilidade para empresas grandes, tá? Então você traduziu bem, é isso mesmo. A gente tá tendo esse movimento. Apesar que a Intercom está se mostrando um pouco caro, tá, pessoal? Como ela é plataforma de fora, né? Eles cobram em dólar, então ela está se mostrando um pouco cara para essas empresas menores, né? Só que a gente está conseguindo traduzir em valor, tá? A gente, mês passado, já fechou mais 5 clientes de Intercom e tá bem, tá tracionando bem, sabe? Então a gente está vendo um movimento bem, bem grande aí de empresas menores com a Intercom. Acho que a Micheline tem outro Beleza, obrigado. ponto. Valeu, Eric. Ô, Gabriel, a minha pergunta Uhum. não é muito referente a NICE e Intercom, não, tá? Ela é Tá. mais voltada para a questão de alienação e IA em uma forma geral. E alienação em geral também, tá? Pensando assim, no chat GPT, tá? A gente vai pedir para criar alguma figura. Já GPT consome ali a base do Google, enfim. Outro dia eu estava fazendo uma apresentação para um cliente gaúcho, eu queria gerar um slide ali que tivesse a bandeira do Rio Grande do Sul. Ele simplesmente não consegue gerar uma bandeira. Vinha qualquer outra coisa. Por quê? Sendo que ele consome a base do Google e no Google tem essa figura. Uma boa pergunta, tá? Voltando aqui só na nomenclatura de LLM, tá? Quando a gente trata a parte de imagens, ela usa uma tradução ali, né, de linguagem para imagem, só que aqui ainda a gente está a IA, ela tenta meio que adivinhar as coisas, tá? Então a gente trata aqui muito a IA como uma probabilidade, ela é muito mais estatística do que algo concreto, sabe? Então quando a gente pede alguma imagem para ela gerar, ela vai tentar trazer elementos que ela conhece ali e vai tentar montar alguma coisa. E às vezes ela nem consegue montar, porque ela não tem, ela vai misturando muitas informações e acaba montando algo abstrato. Inclusive, por isso que quando você faz a mesma pergunta até 2 vezes para ela, ela acaba gerando até duas imagens diferentes, tá? Justamente porque ela é muito estatística, ela tenta ficar adivinhando as informações de imagem e tudo mais. É só por conta disso, sabe? Obrigada. E aí que a gente tem que tomar cuidado com a alucinação, né? Então é muito importante, a gente tem a palavra mágica, né, que é o guardrail, né, que é a gente tentar cada vez mais tentar um prompt que a gente fala para ela, explicando para ela tudo certinho, onde ela pode ir, onde ela não pode ir,
para evitar que ela tente adivinhar uma frase que a gente não está prevendo que ela faça isso, que é alucinação. Perfeito, obrigada. Tá? Legal, pessoal. Ahn, bom, eu vou começar aqui pela Cognigy, tá? Pessoal, essa plataforma aqui da Cognigy, vocês podem ver que ela trabalha com um fluxo que a gente conhece ali, né? Um fluxograma de atendimento. Então, quando a gente manda uma mensagem, ela vai tentar percorrer esse fluxo, tá? Para poder é, seguir com o atendimento. Antes de explicar um pouquinho mais aqui para vocês, eu vou até fazer uma demonstração, só que eu vou precisar compartilhar minha tela com voz. Deixa eu só mudar aqui. Nesse fluxo eu tenho um exemplo de agendamento, tá? Então, vamos supor que é uma clínica médica, tá? Essa clínica médica chama Prime, e aí eu vou querer agendar alguma consulta, reagendar, verificar meus agendamentos. Então, eu vou conversar aqui com ela, até por voz mesmo, para vocês verem como que é essa experiência aqui no Cognigy, tá? Olá, eu sou a Ana, de assistente virtual do Centro Médico Prime. Como posso ajudá-lo hoje? Oi, Ana, eu queria agendar uma consulta com o Dr. Matheus para amanhã. Quais horários você tem disponível? Para amanhã, dia 14 de maio de 2026, os horários disponíveis com o Dr. Matheus são 9 horas e 30 minutos. De horas. 9 horas e 30 minutos. Qual desses horários você gostaria de escolher? Pode ser às 10 horas, por favor? Sua consulta com o Dr. Matheus Lemes está agendada para quarta-feira, dia 14 de maio de 2026, às 10 horas. Se precisar de mais alguma coisa, me estou à disposição. Quais horários eu tenho agendado? Você tem os seguintes agendamentos. Com o Dr. Matheus Lemes, clínico geral, na quinta-feira, dia 14 de maio, às 9 horas. Com o Dr. Matheus Lemes, clínico geral, na quinta-feira, dia 14 de maio, às 10 horas. Com o Dr. Cláudio Pinheiro, oftalmologista, na quinta-feira, dia 21 de maio, às 3 horas. Posso ajudar com mais alguma coisa? Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Nesse fluxo, eu fiz uma integraçãozinha aqui com um calendário, tá? Online, tá? E você pode ver que quando ele passou para a gente os horários disponíveis, aqui basicamente foi só, eu podia só passar uma orientação melhor para ela melhorar a forma que ela falou as horas, tá? Mas basicamente aqui, ó, quando ele fala 9h30, 10 horas e 10h30, tá? Ele não falou às 9 horas porque ele já tinha esse agendamento, tá? E aí depois eu escolhi as 10 horas e ele salvou nesse calendário, tá? O que que eu quero mostrar? Que aqui, esse planejamento que a gente fez para ela, ele está ligado com aquela nomenclatura que eu acabei de explicar para vocês de A, tá? Então a gente tem tudo aqui por trás, a gente tem as LLMs, tem os tokens acontecendo, né? A separação de tokens e o planejamento, ele nada mais é do que esse fluxo que a gente tem aqui disponível, tá? Então, como que eu configurei ele, tá? Primeiramente, aqui na Ana, tá? Que é a nossa assistente virtual, eu passei um prompt para ela, né? Descrevendo qual que é o trabalho dela, o que que ela tem que fazer, certo? Então eu falei que ela tira dúvidas ali sobre consultas médicas, tudo mais, sobre médicos disponíveis. É, falei também que ela é do consultório, né, Centro Médico Prime. Então, com essas orientações, ela foi gerando aqui a resposta, né, através da análise da minha pergunta, certo? E como ela sabe que ela tem que verificar a agenda, fazer o agendamento, explicando as informações? Através das ferramentas. Então lembra ali no slide que a gente tem aqui a parte de ferramentas? Aqui no Cognigy, essas ferramentas, elas são esses raios aqui, ó. Então a gente chama de tools, né? E essas ferramentas a gente vai dizer, olha, quando o cliente ele solicitar um horário disponível para uma consulta, você entra nesse fluxo, tá? E aí ele entrando nesse fluxo, eu vou ter a conexão da API para ver os horários disponíveis e a resposta para o cliente. A resposta para o cliente, eu não vou ter um texto padrão para IA, eu vou simplesmente explicar para ela, olha, quando o cliente perguntar que ele quer verificar os agendamentos, você vai responder para ele que ele tem
3 opções de horários, né? Foi por isso que ela passou para a gente 3 opções de horários e informe para ele em sequências ali, né? Para que ela possa ler essas informações. Então, tudo que eu estou passando para a IA são orientações. Eu não crio um texto pronto para ela nesse sentido, sabe? Basicamente, eu explicando para um atendente mesmo o que que ele deve fazer nesses atendimentos, certo? Então, é dessa forma aqui que a Cognigy ela acaba se conectando. E o que que é legal? Aqui, quando eu vou setar qual voz que ela vai utilizar, a gente tem o TTS e o STT, tá? Que são nomenclaturas também bem usadas no meio de IA para voz. O TTS que eu estou usando aqui para falar, para transformar o texto em voz, é o da própria Eleven Labs, tá? E para entender, eu acabo utilizando da Microsoft. Então, eu preciso de 2, né, fornecedores aqui, um para entender, outro para gerar essas respostas, traduzir o que tem texto, né? Porque a LLM, ela vai gerar o texto. Só que eu preciso falar esse texto. Então é aí que entra o TTS, certo? Perfeito. Então, e aí assim por diante, ó. Então cada ferramenta dessa, ó, eu coloquei uma descrição para a IA saber quando ela deve entrar aqui. Só que tem uma parte legal aqui. Quando eu vou realizar um agendamento, eu tenho que passar o nome do médico, eu tenho que passar a data, né, dessa consulta. Então, vocês podem ver que aqui no começo, ó, eu falei assim, que eu quero uma consulta com o Dr. Matheus para amanhã. E nessa parte de agendamento, eu já falei o nome do médico, eu não falei a especialidade, porque a especialidade vai estar ligada com o nome do médico, né? E eu falei também a data que eu quero, né, que eu quero para amanhã. Só que aqui faltou a hora, e na hora eu perguntei qual horário disponível. Então você vê que para continuar a conversa, ele já coletou o nome do médico, o dia, e ele só esperou eu falar a hora para daí sim ele já confirmar o agendamento. Ó, a sua consulta foi agendada, tá? Então essa que é a ideia da parte da memória da IA, do contexto da IA, sabe? Ela vai salvando tudo naquele contexto, né? Ela salva aqui nessa parte de memória e ela vai utilizando isso em cada mensagem que eu for interagindo com ela, certo? Perfeito. E aí, ó, o que é legal. Aqui eu tenho uma descrição do passo a passo que ela executou, tá? Então, por exemplo, ó, essa tool call, basicamente é a ferramenta que ela usou do meu planejamento, né, para poder responder a minha pergunta, tá? Depois que ela definiu que ela tem que entrar aqui nessa parte de agendamento, ela vai lá e realiza o agendamento, né? Ela executa a API e me traz a lista de agendamentos que eu tenho no meu nome, certo? Ele consulta a API e traz a resposta. Então é bem interessante, porque é bem dinâmico, tá? Essa parte, para a gente poder configurar essa, essa IA. Legal? Alguma dúvida aqui do Cognigy? Tranquilo? Vou até mostrar uma experiência Gabriel, aqui. Sim, fica à vontade. bom dia. Bom É dia. Renata aqui falando. E se o médico tiver mais de uma especialidade? Como que Perfeito. ficaria esse tratamento lá? A gente precisa passar essa informação para IA. Então, aqui na descrição, eu tenho que falar, olha, o médico X, ele tem tal especialidade, o outro tem outro. E aí você vai criando um mapa para essa IA poder se orientar, sabe? Tanto por instruções, tá? Quanto por base de conhecimento. Então, a gente tem um campo aqui, que eu acabei não mostrando, mas ele chama, a gente chama de knowledge, né? Que é conhecimento da IA. E a gente consegue passar para ela um artigo, né? Consegue passar algum dado da empresa. Então, nesse dado, nesse base de conhecimento, pode ter todas as informações que você acabou de comentar. Entendeu? Então, tudo isso realmente é por orientação. A gente explicar para ela como se fosse um atendente mesmo. Até via MCP, né, Gabriel? Isso Seria também, um Marlon. caso de exemplo de citar o uso do MCP, né? Cadastrar, consultar o cadastro médico antes de prosseguir. Perfeito. Então, um bom exemplo. Então, por exemplo, eu perguntei ali, qual médico você quer atendimento? Eu quero cardiologista, né? Quais opções de médico você tem para cardiologista? Eu posso ir na minha base de dados, através do MCP, né? Consultar, né? E trazer essa lista de quais médicos eu tenho disponível. Qual que é a vantagem de fazer igual o Marlon falou? É porque eu consigo sempre manter atualizada com o meu sistema. Eu não preciso ficar vindo aqui e passando essa orientação para IA manualmente toda vez. Eu consigo manter mais fácil, porque a base de conhecimento, a base de MCP, né, de sistema lá da clínica,
ela está sempre atualizada com o sistema dela. Então, se eu consultar todas as vezes, fica mais fácil de eu manter atualizado. Perfeito. Ô, Gabriel, uma dúvida. Uhum, sim. No caso de curadoria, como é que eu faço para entender que ele não está, em vez de agendar uma consulta, ele está passando um processo de reagendamento, enfim, como é que ele não está, como é que eu identifico que ele não está alucinando? Isso é um bom ponto, tá, Antônio? Antes da gente lançar esses agentes de IA, as plataformas de atendimento ela têm cada vez mais criado mecanismos de testes, tá? Então, deixa eu ver aqui um exemplo que a gente chama, por exemplo, aqui ó, testes. Aqui, por exemplo, na Cognigy, a gente tem um simulator. Esse simulator é basicamente a gente fazer a IA conversar com a IA, tá? Então aqui a gente cria cenários onde eu vou falar para ela, olha, você é um cliente com esse perfil, você está buscando fazer um agendamento e a sua missão é realizar um agendamento. Então, as empresas de IA, elas estão vendo esse desafio porque a gente deixa um campo muito aberto para a IA responder. Então, para a gente poder lançar, a gente tem que testar todos os cenários. E humanamente é impossível, né? A gente ficar sabendo todos os cenários. Então, as ferramentas, elas estão criando simuladores, onde eu crio um agente de IA, que é o cliente, para conversar com o agente de IA, que é o atendente. E aí a gente cria várias conversas e a gente consegue trazer insights sobre isso. Ou seja, se ele completou a missão que eu dei para ele, se ele conseguiu coletar as informações, se as metas que eu passei também foram cumpridas ou não, o que está de errado que eu poderia arrumar. Então, é dessa forma, tá? Legal, legal. Eu vou mostrar também na Intercom como eles fazem essa parte. É bem legal. A Cândida tem um. Só por curiosidade, Gabriel, quanto tempo você utilizou para você deixar essa apresentação dessa forma, esse agente nesse modelo? Uma boa pergunta, tá? Eu consegui reaproveitar essas integrações que eu tinha feito em outro momento, tá? Mas aqui, nesse em específico, eu demorei 4 horas para fazer esse fluxo, tá? Só? Achei que Só que, deveria, eu achei que ia usar mais. então, justamente, assim, Focado. então, só dando contexto da situação, para a gente poder começar a vender a Cognigy, a gente tem uma certificação que a gente está fazendo, tá? No nosso time Uhum. de dev ali, até o pessoal de atendimento. E nessa certificação, eles passaram um projeto completo. E esse projeto completo, ele tem muito mais do que isso. Aqui é 10% do que esse projeto Sim. abrange. Nesse projeto, a gente demorou 2 meses, tá? 2, 3 meses para fazer. Justamente porque a gente estava aprendendo e foi a primeira vez, tá? Uhum. Entendi. Aí, quando a gente aprende, a gente tem insights que a gente consegue reaproveitar. Então, opa, eu já sei como Sim. conectar uma API do Salesforce. No próximo projeto, eu já consigo pular essa etapa. E assim a gente vai Sim, ganhando entendi. velocidade, tá? Legal. Parabéns. Então, você tocou num ponto Muito muito bom. importante, que é de quando a gente vai implementar, a IA ela traz muita velocidade pra gente. E isso é diferencial pra gente poder escalar, né? Imagina a gente vendeu 3 IAs ao mesmo tempo. Igual na Intercom ali. Em um mês a gente vendeu 5 IAs. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Esses 5 clientes a gente está implementando todos ao mesmo tempo. E só é possível com a IA mesmo. Nesse momento só é possível porque a plataforma de IA facilita. Beleza? O Beleza, Jonathan obrigada. tem um ponto. Obrigado a você. Essa parte do bot que testa o próprio bot, você Uhum. só pode usar o da própria plataforma da Cognigy ou você pode usar um terceiro? Você consegue conectar um bot de fora ali? Para, tipo, É, não enviesar. uhum. Não, bom ponto. Bom, você pode sim conectar de fora, mas aí entra a parte de conexão por API, né, ou por MCPs também. Assim, entra um desenvolvimento à parte, né, de você, de alguma forma, Tá. conversar com essa IA. Mas é Não está possível sim. pronto isso não, né? Tá aberto para você conectar, mas não está pronto para você. Isso. Não estaria pronto, Tá. né? Então, o que está pronto é realmente cada plataforma tem a sua, e aí você vai poder conectar uma externa se você precisar. Mas existe já no mercado, tá? O pessoal está criando soluções só para testar IA também. Legal. Valeu. Obrigado. Eric? Ô Gabriel, Uhum. deixa eu só te perguntar uma coisa. É, alguns slides atrás, Uhum. você se referiu ao token, né, que é usado que pode ser usado no que diz respeito a quão caro vai ficar
ou não, né, o desenvolvimento ou isso daí em produção. Perfeito. Quando você está falando aí em orquestrar a IA, como que você faz para otimizar essa parte de token? Vocês colocam isso também para, como é que diz? Para otimizar o custo, porque eu entendo que cada vez que você tem que fazer isso, você gasta, vamos falar assim, você gasta um pedágio, né? Você gasta um pedágio Perfeito. para perguntar isso ou aquilo. E agora, eu esqueci o nome da moça que perguntou. Teve duas Fabina. perguntas aí que tá E eu, linkada com Renata. isso. Não, Renata, E isso. quando precisa fazer a consulta de saber quais são as especialidades, ou quais são as coisas diferentes, tudo isso encarece também? Isso é usado o token também? Como que, como que se pensa nisso? Eric, você tocou Não num sei se eu ponto consegui extremamente eu não sei se importante. eu não sei se eu consegui me fazer entendido, mas Não, foi um bom ponto que você tocou e esse é um paradigma hoje, tá? É, todas as grandes empresas também, elas têm perguntado isso nas apresentações, tá? Que a gente, inclusive, ontem teve uma para seguros, e eles fizeram realmente essa pergunta: como que a A5 pode me ajudar a otimizar os tokens, a otimizar qual LLM que eu devo usar? Eu tenho um painel de acompanhamento de custos, e isso é um desafio hoje que tem no mercado, tá? Porque cada vez mais eles estão lançando novas LLMs, especialistas, e o custo é bem variado, né? Se eu usar uma da Microsoft ali, que ele tem parceria com a OpenAI, ou usar uma do Cloud, o custo pode ser de 2 vezes a 5 vezes de diferença, tá? E a qualidade muda também. Então, esse desafio é justamente que a gente vai aprendendo com o nosso conhecimento, com práticas do dia a dia, tá? E com testes da LLM. Então, por exemplo, o primeiro insight que a gente tirou, que eu tirei construindo essa ferramenta aqui, essa orquestração, é que a Eleven Labs ficou melhor do que o da OpenAI, da Microsoft, por exemplo, né? Então, você vê que é tudo uma descoberta, porque nem o mercado hoje ele está preparado para responder isso, porque acabou de lançar uma nova LLM, eu já estou usando ela e ninguém tem informação se ela vai ser mais cara, vai ser mais barata. Então, acho que aqui entra o papel da 5, da gente, aos poucos, né, e com velocidade também, que a gente possa pegar essa expertise e começar a entender qual que é a melhor LLM, qual que é melhor estudar, né, qual que é a melhor TTS para a gente utilizar, tá? Esse é um bom ponto que a gente está levando internamente, tá? Para estudar. Não, e Gabi, é importante dizer, né, que você tem a LLM por minuto, por token de palavras, por token de interação. Então, cada uma cobra de um jeito, de uma maneira, de um modelo. Então, a gente tem que se adaptar realmente ao consumo, que é um consumo que a gente não tem como prever. Esse é um bom ponto. Inclusive, Bessane, só fazendo um adendo, como que é a precificação do Cognigy, tá? O Cognigy, ele cobra um valor fixo por conversa, por interação, certo? E ele cobra, e aí ele deixa você ir atrás da sua LLM. Então você tem um custo do Cognigy mais a sua LLM que você está contratando, que é esse preço variável. Então, cada conversa que eu tenho, eu vou ter o custo da LLM variando. Então, uma conversa muito longa vai gastar mais LLM do que uma conversa mais curta. Quando a gente fala de voz, além da LLM, a gente tem o texto sendo traduzido para voz, que é o TTS. Tem um segundo custo aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse fluxo que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho o custo da LLM, do Cognigy e da TTS, que é o da Eleven Labs, certo? Então, você imagina gerenciar todo esse custo ao mesmo tempo, igual o Eric falou. Isso está sendo um desafio. Só que qual que é a vantagem do Cognigy de ter tudo isso customizável, você usar o que você quiser? Por quê? As empresas, internamente, elas já estão contratando LLM por conta própria, por conta da segurança, né? Então ela se sente muito mais segura usando a LLM que ela contratou lá, que ela assinou o contrato, que ela tem todo esse acompanhamento interno dela, que ela consegue controlar, do que ela assinar uma com a gente, que a gente vai sugerir, que a gente vai ficar no nome das 5 ali, e ela não vai ter esse controle, né, de quanto que ela está usando, ou ela vai ter um controle, mas vai depender da gente passar para ela. Então, só para vocês entenderem como está o mercado para o Cogri. Indo um pouco para a Intercom, que eu já vou passar a mostrar para vocês aqui, a Intercom ela não cobra por LLM. Como ela decide qual LLM que ela vai utilizar ali, ela cobra por conversa apenas. Só que daí isso acaba deixando mais caro. Então, se a gente falar ali que da Intercom custa $1, né, por exemplo, R$ 5, o da Cognigy custaria 2,50 mais LLM.
Então você vê que cada um tem uma estratégia de mercado diferente. Uma quer que o cliente se preocupe com o LLM por conta. A Intercom quer que o cliente só se preocupe em configurar, não se preocupe em se vai usar muito LLM em uma conversa, tá? Então só para vocês entenderem essa parte. Eu vou correr aqui só com a Intercom para vocês Obrigado, viu? verem a informação. Valeu, Eric, pela pergunta também. E aí depois vocês podem também aproveitar para fazer novas perguntas. Na Intercom, quando a gente fala de planejamentos, tá? A gente tem aqui o FIM AI, tá? Inclusive a Intercom anunciou ontem que ela mudou o nome da empresa para FIM, tá? E o FIM é justamente o agente virtual, né? O agente de IA da Intercom, certo? Então eles estão fazendo um rebranding ali, trocando o nome deles para o nome do agente virtual deles. E o que esse agente virtual é importante, né? Porque ele traz uma nova abordagem de como você vai configurar esse agente de IA, tá? Diferente do Cognigy ali, que ele tem um fluxo de trabalho, aqui na Intercom a gente trabalha com configurações padronizadas que eu vou basicamente preencher formulários ali. Então, o primeiro é justamente eu adicionar um conteúdo. Vou adicionar um site, né, que eu quero treinar essa IA com esse site, com o nosso site aqui da 5. Ou eu posso adicionar, por exemplo, o Freshdesk, o Guru, o Notion, que eu tenho informações sobre a minha empresa, tá? Aqui a gente está falando do RAG, né, da base de conhecimento que a gente comentou naquele fluxo, tá? Depois que eu conectei essas bases de conhecimento, eu vou para a próxima etapa, que é orientação, que é os prompts. Então lembra que aqui no Cognigy eu tive que entrar aqui no agente de IA, escrever para ele qual que é a definição dele. Aqui na Intercom eu não tenho fluxo, então eu tenho simplesmente campos para eu personalizar e escrever como que é o estilo de comunicação desse agente de IA, como que é o contexto e o esclarecimento, como ele vai usar as informações que eu passar para ele, que ele vai consultar na base de conhecimento, e assim por diante, tá? Então, aqui a Intercom, ela facilita, porque quando eu vou criar um novo, ó, ela consegue fazer com que a IA ajude a gente a criar esses textos, tá? Então, ela cria modelos prontos aqui que eu posso utilizar, de prompts, tá? Então, são prompts que vão facilitar as empresas a utilizar, e eu consigo usar esse botão aqui de otimizar, ou seja, a IA vai analisar se meu prompt está ok, certo? Então a Intercom tem esse conceito de a IA tá em todo momento ajudando não só no atendimento, mas na curadoria desse bot, tá? Perfeito, deixa eu só fechar isso aqui. Então aqui eu vou apresentar, por exemplo, eu sou a Sol, assistente virtual da 5, né, uma empresa de soluções. Eu vou explicar que eu quero que ela responda em negrito ou que responda em frases curtas. Vou falar que eu quero que ela mostre empatia com o cliente, né? Em contexto, eu vou falar para ela sempre não fazer perguntas ao mesmo tempo, né? Que ela possa fazer uma pergunta por vez. Se eu quero que, por exemplo, ela peça algum CNPJ, algum dado, eu posso colocar aqui. Então, são os prompts que eu vou orientar ela como ela deve se comportar, tá? E aí, o que é legal? A gente tem também a parte de atributos na Intercom, onde a própria IA, ela vai ficar ouvindo a conversa e vai entender ali se o cliente está com sentimento negativo, positivo, neutro. E o que é importante esses atributos? Qualquer momento que eu identificar algum desses atributos, eu posso transferir para o humano. Então, se o cliente estiver muito frustrado ali com a conversa, e a IA identificar isso, ela não vai perguntar para o cliente, ela vai simplesmente, vou transferir para o atendente porque ele pode te ajudar melhor, né? Não estou conseguindo te ajudar. Então, só para vocês entenderem essa proatividade também da IA poder identificar atributos que a gente configurar, tá? E nesses atributos, eu consigo, por exemplo, ver os tipos de clientes, né? Ou motivo de contato. Quando eu tenho motivo de contato, vou até clicar aqui para editar, eu passo para a IA, olha, pode ser um problema com o computador. Como que ela vai identificar isso? Eu faço uma descrição, que é realmente um prompt, de como ela deve identificar essa informação, esse atributo, tá? Então você vê que a todo momento eu só passo orientações, a IA que vai atuar em cima dessas orientações. E todas as informações que eu estou passando para ela, ela entra aqui no prompt de sistema, tá? E também no planejamento e definições dos sistemas, ok? Legal. Encaminhamento, que eu vou falar para ela, olha, quando o cliente quiser cancelar, você vai transferir para o atendente humano. Quando tiver alguma negociação de dívida, transfira para um atendente humano, tá? É aqui que você vai dizer para quando ela deve transferir. E os procedimentos também, que é bem legal, porque o procedimento, eles são fluxos que eu quero que a IA siga. Por exemplo, um fluxo de
procedimento de cancelamento, solicitação de cancelamento. É um fluxo um pouco complexo, por quê? Eu tenho que pedir o número do pedido do cliente, eu tenho que solicitar, eu tenho que verificar no sistema, na verdade, se esse pedido ele está em andamento, já foi fechado ou não, já foi entregue. E tudo isso eu consigo passar para a IA através de prompts também. Vocês podem ver que eu estou falando, ó, você vai solicitar o número do pedido para o cliente, em seguida você vai verificar lá no sistema se o status dele é pendente no processamento, é enviado, é entregue, não encontrado, e aí você vai agir em cima de cada condição dessa, tá? Isso é suficiente para a IA conseguir executar as ações. Um paralelo que eu faço aqui com o Cognigy é justamente essas ferramentas que a gente tem aqui, ó. Ao invés de usar fluxos dessa forma, aqui na Intercom ele usa a parte mais escrita, né? Ele usa essa parte mais de prompt. Perfeito. Aí, a parte de teste, eu acho que é legal aqui, entra na mesma ideia que tinha lá no Cognigy, né? A gente consegue passar várias perguntas para a IA para que a gente consiga avaliar se ela está respondendo bem ou não, se essa resposta está aceitável ou não. E isso é importante para a gente poder, então, antes de lançar, né, a gente tenha validado todas as possibilidades ali que ela possa, se ela está se comportando como a gente planeja, tá? Então isso é bem importante, vocês sempre estarem testando. Tanto aqui em procedimentos, ó, eu tenho uma seção de simulações, então a todo momento você pode ir testando e simulando IA conversando com IA nessas plataformas, tá? Deixa eu até aproveitar esses últimos 5 minutos, eu vou fazer uma conversa aqui. O que eu fiz, pessoal? Eu coloquei a base de conhecimento do Banco Inter, e aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, né? Sobre a minha conta, por exemplo, sobre, enfim, algumas umas dúvidas que eu possa ter de investimento. Vamos ver como que a IA vai se comportar. Olá, aqui é a Babi, a assistente virtual do Banco Inter. Como posso te ajudar hoje? Oi, Babi, eu queria saber como que eu posso abrir uma conta internacional. Claro, posso ajudar. A abertura de uma conta internacional no Banco Inter funciona pela chamada Global Account, que é vinculada ao Super App. Você Você pode me cria ajudar aqui primeiro no passo a passo? Claro! Primeiro baixe o Super App Inter no seu celular e faça login na sua conta digital gratuita. No menu principal, toque no ícone de globo no canto superior da tela. Você Agora eu conseguiu quero saber encontrar onde que eu vejo o meu investimento. Você poderia me ajudar? Você pode ver seus investimentos no Super App na área de investimentos. Lá você acessa sua carteira, escolhe o tipo de investimento e vê detalhes como rentabilidade. Qual tipo de investimento você quer consultar, por exemplo, renda fixa ou Não, fundos? só voltando na Global Account ali, depois que eu entrei na plataforma, eu consigo colocar dólar dentro da conta? Claro! Você pode carregar a Global Account comprando dólares pelo Super App, convertendo o saldo em reais na hora. Vou te mostrar os passos simples a seguir. Então, pessoal, queria mostrar para vocês que aqui a gente volta para toda aquela vantagem que a IA tem, né? De você poder interromper ela, voltar, falar sobre outro assunto. Isso só é possível por conta de todo esse mecanismo que a gente tem, de contextos, né? De consultas que ela faz, de todo o planejamento que a gente criou para ela, né? E a Cognigy e a Intercom vem para facilitar isso, para ajudar isso, a gente a traduzir isso para o cliente, sabe? Você imagina, e aí você aí pode até aproveitar a pergunta da Fabi que ela fez ali. Quanto tempo que eu demorei para criar essa demonstração daqui na Intercom? Na Intercom foi questão de menos de 4 horas, né? 4 horas eu demorei porque eu fiz muito grande aqui, mas do Banco Inter foi simplesmente colocar o conteúdo, né? Aproveitar que eu já tenho conectado um telefone aqui, né? Coloquei esse texto aqui, já liguei, já foi possível ligar. Então, em minutos eu consegui criar essa demonstração aqui do Banco Inter para vocês, tá? Então, só para vocês verem a agilidade, a qualidade que a gente pode ter, e a gente vai trazendo aí com as plataformas de atendimento, tá? E aí, se o pessoal tiver mais dúvidas, era esses pontos que eu queria trazer para vocês. Cara, essa parte de poder interromper é maravilhoso para a experiência do cliente, porque a maioria são sem paciência.
e estão sempre na correria. Então, isso é muito espetacular. Eu amei isso, é muito bom. Pode ter muitas ideias aqui, né, de como fazer as coisas. O Antônio também tem um ponto. Ô, Gabriel, na verdade, 2 pontos, assim. Por que que, por que que a gente tá, eu não sei, tá, a quantidade de vendas do Cognite, tá? Você falou que a gente vendeu aí bastante do Intercom. Você até comentou que acho que é um pouco mais caro, enfim. Por que que a gente está vendendo mais Intercom do que o Cognite, por exemplo? Se isso é real realmente, né? O porquê, se é mais fácil de implantar, enfim, qual que é o processo aí. E outra coisa, outra pergunta, após implantado, qual que é o ganho que a gente tem de retenção? Sei lá, quando a gente implanta aqui, a gente já consegue 30% de retenção, 20%, qual que é a média, assim, após a implantação dessas ferramentas? Muito bom. Bom, a primeira resposta ali sobre por que está vendendo mais, o Cognite, vocês podem ver que ele tem uma complexidade maior. Então, a gente ainda está terminando de tirar a certificação para a gente poder ser parceiro realmente oficial ali para começar a vender. Então, hoje, as demonstrações, quem está fazendo são a NICE. Inclusive, semana que vem vai começar as primeiras demonstrações feitas pela A5, tá? Então, a gente está nesse momento com o Cognite, a gente está começando realmente a fazer as demonstrações. Só que já tem, só para você ter uma ideia, tem muito cliente já querendo na fila para receber uma apresentação sobre essa plataforma. Então, vocês estão recebendo até antes de vários clientes essa demonstração. Então, é justamente isso. Na Intercom, tá? A gente está com a 5 Intercom juntos desde final do ano passado, tá? Então, já tem uma maturidade maior. Sem contar que a plataforma também ajuda um pouco mais do que o Cognite, tá? O Cognite é para empresas maiores que é mais difícil vender. Beleza? E a segunda pergunta, desculpa, poderia lembrar? Da retenção, assim, qual que é Retenção. o ganho que a gente tem aí implementando essas ferramentas? Deixa eu até mostrar aqui, que é bem legal essa parte de relatórios, tá? Da Intercom. Como a gente tem cliente Intercom, eu posso falar mais da Intercom. Aqui, ó, desempenho. Ó, a Intercom, ela trabalha com taxa de automação, né, taxa de envolvimento e resolução. Só para você ter uma ideia, a gente implementou, os primeiros clientes que a gente implementou, eles já atingiram 60% de retenção, ou seja, a IA conseguiu resolver 60% dos casos. Bastante. E como que ela conseguiu isso, tá? Porque a base de conhecimento e as integrações, ela corta muito caminho que antes o cliente fazia ali com clicando em botões e tudo mais. Então, essa rapidez facilitou muito. Só que a gente vê um porém também. Quanto mais vai surgindo assuntos novos, essa 60% ele vai abaixando. E aí que entra a 5, para a gente ser consultivo no apoio de aumentar essa porcentagem, tá? Então, hoje, a gente tem dados que a gente pode entrar ali, né, no desempenho do cliente e ver, acompanhar se essa taxa está aumentando, diminuindo e proativamente engajando com o cliente para falar para ele, olha, a gente precisa melhorar aqui a base de conhecimento, fazer mais integrações. E o legal é que a IA vai ajudar a gente a fazer isso, tá? A IA, por exemplo, da Intercom, a gente tem esses relatórios, ó, que nós não precisamos configurar nada. Ela vai reconhecer, por exemplo, todos os assuntos mais falados, né, na Intercom ali pelo cliente e vai dizer para a gente se a nota de satisfação desse cliente está sendo alta ou não em cima desses assuntos, tá? Então, bem legal isso aí, bem legal isso aí. Legal, né? E além disso, recomendações, tá? Eu posso até trazer, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui os dados fictícios. Mas, por exemplo, as recomendações, a IA ela pode sentir falta de alguma integração e ela vai pedir para a gente, olha, o cliente está pedindo muito para atualizar cadastro, mas eu não tenho uma API, eu estou transferindo muito para o humano. Você poderia adicionar uma API com esse formato? Então, só para você ter uma ideia, a IA está chegando nesse nível da gente poder ter sugestões dela de melhorar a própria IA. Tá? Bacana, muito legal. Então, mas alguém tem mais algum ponto? Deixa eu vou aproveitar e mostrando aqui. Uma pergunta. Sim? É que eu cheguei meio atrasado, não sei se eu vou falar disso. Mas quando você coloca ali a base de conhecimento dele, você tem a opção de colocar mais de uma? Por exemplo, se ele não encontrar em uma fonte, olha a segunda ou terceira. Perfeito. A gente consegue criar vários, né? Você pode ver que tem do Itaú, do Banco Inter, todos conectados aqui, e a gente consegue separar isso por tipos de IA, né?
tem agentes de IA especialistas. Esse é outro ponto também, foi uma boa pergunta. A gente consegue fazer esse ciclo aqui, que a gente tem na apresentação que eu mostrei, a gente consegue fazer IAs especialista para até uma transferir para outra. Olha, agora eu quero sobre, Legal, entendeu? Suporte, vendas. legal. Bem legal. Isso facilita a manutenção também, porque você está tendo problema de suporte, você sabe que você vai ter que alterar o suporte. Beleza? Bom, antes de terminar, pessoal, só o último relatório aqui que é bem legal também. É questão de monitorias, tá? Só para vocês terem uma ideia também na Intercom. Imagina o QA das empresas fazendo análise das conversas que já aconteceram, para ver se essas conversas estão de acordo com as diretrizes deles e tudo mais. E aqui a Intercom ela tem uma monitoria que é basicamente você vai passar uma missão para IA analisar todas as conversas, tá? E ela vai trazer então as conversas com baixa qualidade. E aí você consegue ter insights da própria IA falando o que você pode melhorar nessas conversas. Então aqui você já está reduzindo muito o esforço do time de QA para analisar. Você está deixando a IA analisar e dando uma missão, falando, por exemplo, os objetivos que você quer alcançar e tudo mais, tá? Então, são monitorias, é bem legal. Eu acho que vai destravar bastante o potencial de automação aí dos atendimentos, tá? Mas essa capacitação é só o começo, tá, pessoal? A ideia é que a gente cada vez mais vá passando para vocês como a gente está tendo ferramentas de IA na 5 e tudo mais, para vocês conhecerem. Então, pode ficar tranquilo que a gente quer só o começo ali para a gente poder ter essas conversas, beleza? Perfeito. E aí, lembrando que na próxima semana a gente vai ter mais uma rodada desse treinamento. Então, para quem chegou no meio, para quem até quer recapitular algum ponto e aproveitar o ao vivo com o Gabriel para fazer algumas perguntas mais direcionadas, podem se inscrever também novamente e entrar na próxima semana. A gente pode reenviar o convite para vocês também. Mas desde já quero agradecer, Gabriel, por toda a clareza aí, por demonstrar para a gente essas soluções tão importantes aqui na 5. Agradecer a participação de todos vocês. E acho que Felipe. Opa, foi sem querer, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade, mas antes de vocês saírem, a gente gostaria de pedir aquela fotinha, então quem puder também ir abrindo a câmera para a gente tirar foto, vai ser bacana registrar esse momento com vocês. Mariana, eu até tenho um formulário aqui, pessoal no Forms ali para responderem, né? O que acharam também e a gente marcar a apresentação, marcar a participação, pode ser? Isso, perfeito. Legal, vou mandar aqui no chat. Tá, ótimo, eu vou encerrando a gravação, mas estou Uhum. esperando vocês abrirem a câmera para a gente tirar a fotinho. Valeu, Thiago.